Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Com muita alegria que neste momento estarei juntamente com vocês, trazendo assim um pouquinho mais do amor da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o brilho de Cristo em nossas vidas. Brilhar por ti, esse é o tema de hoje, brilhar por ti. Ou seja, brilhar por quem? Por Jesus. Portanto, fique até o final desse vídeo e aprenderemos juntos um pouco mais sobre o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos para a palavra, mas antes de ler o texto, faça a inscrição aí nessa plataforma e também não esqueça aí de ativar o sino, assim você estará acompanhando todos os vídeos que forem postados aqui e não esqueça aí de deixar o seu like. Vamos para a palavra, segunda aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Que versículo belíssimo, queridos. Bom, para começar a reflexão desse texto, eu vou começar com uma pergunta. Como você se sentiu quando estando em algum lugar ou mesmo na sua casa e de repente a luz se apagou e você se sentiu praticamente perdido em meio às trevas, em meio à escuridão? Você sabe do que eu estou falando. Como é difícil se locomover em um ambiente totalmente em trevas, totalmente escuro. Da mesma forma que fica fácil você se locomover, você andar, você fazer qualquer coisa quando realmente você está na presença da luz. Por que a luz é tão importante? Ela nos faz enxergar as coisas, ela nos faz com que nós possamos trilhar um caminho pelos quais você não precisa tropeçar em algo, porque você vai estar vendo por causa do brilho da luz. A palavra de Deus fala também sobre a luz de Cristo, fala sobre o brilho da luz de Cristo. Lá em Gênesis diz a palavra de Deus que no princípio era trevas, a terra era sem forma e vazia e as trevas realmente rondavam sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus veio sobre a face do abismo e disse: Deus, haja luz e houve luz. Hoje a luz em que enxergamos, a luz do brilho do sol, da lua, das estrelas, todos os astros, justamente porque um dia, segundo a palavra de Deus, ele disse: haja luz e houve luz. Só que, na verdade, o coração do ser humano também vive em trevas, por conta das mazelas dessa vida, por conta do pecado, por conta das coisas ruins que muitas vezes nós praticamos. E foi para isso que Deus enviou a luz a este mundo. Diz lá em João 12, o próprio Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim jamais estará em trevas e terá a luz da vida. Somente com Cristo nós encontramos a verdadeira luz, pelo qual nós possamos enxergar o caminho que nos leva até os céus. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, na verdade, é o único caminho pelo qual ele abriu para que possamos nos enxergar, e nos andar diretamente nele, para que nós não venhamos a tropeçar em pedras de tropeço que muitas vezes são colocados pelos nossos adversários. Paulo, quem são os nossos adversários? São forças contrárias, malignas, que muitas vezes nós não vemos e que muitas vezes usam certas pessoas que se tornam ruins para atrapalhar a minha vida, a sua vida, colocando dificuldades, colocando barreiras, fazendo com que você venha a cair. Mas com a luz de Cristo em seu coração, resplandecendo em seu coração, você vai brilhar e fazer com que aqueles que se encontram em trevas, vai fazer com que eles também encontrem a luz. O que diz o profeta Isaías? Para que nós não possamos ficar prostrados, ele próprio diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E essa luz já veio brilhando no seu coração, que foi Jesus. Somente ele. Por isso que Paulo, pregando ainda nesse mesmo texto, ele falava para os irmãos da igreja de Coríntios que eles precisavam sair para falar desse amor de Cristo, dessa luz verdadeira que alumia os nossos corações. E não pode ficar escondida, porque uma luz debaixo de... imagina uma luz debaixo de uma caixa, debaixo de um alqueire, ela não consegue brilhar. Da mesma forma que uma cidade escondida sob os montes não consegue brilhar, mas se estiver no alto, todos conseguem ver a sua luz.
E esta é a luz que habita em seu coração, que Cristo quer que as pessoas vejam em nós. A luz do brilho do Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos brilhar, brilhar por ti. Por ti quem? Brilhar por Jesus. E Paulo falava isso para os irmãos de Coríntios. A glória do Evangelho, ou seja, o amor de Deus, tem que resplandecer. Porque muitos estão cegos ainda. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século, Paulo? As forças malignas. As coisas que o mundo estão envolvidas cegou o entendimento das pessoas para que eles não resplandeçam mais a glória do Evangelho de Cristo. E precisa ser resplandecida para que as pessoas vejam o poder de Deus. Deus não precisa de mim nem precisa de você, mas Ele entrou em nossos corações para que possamos fazer com que a luz dele brilhasse, para que a glória dele, para que o amor dele resplandecesse na vida de cada um de nós. Essa é a palavra de hoje. Que você possa se sentir aí amado e feliz, porque Deus habita em seu coração, porque tu és templo do Espírito Santo de Deus, morada de Deus. Deus abençoe poderosamente em nome de Cristo.